Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E aqui você já sabe, né? Aquele nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultado com total segurança, vender mais e se tornar uma especialista e uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20 mil em 30 dias. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico, mas eu preparei esse podcast com muito carinho e com muito estudo e experiência. E é o seguinte, eu te faço essa pergunta: será que você precisa ter uma faculdade para enriquecer na estética? Nesse episódio, eu vou te mostrar quais são os caminhos que te levam a ter uma carreira de sucesso, próspera e rica na estética. Será mesmo, doutora Adriana, que eu preciso ter uma faculdade, um mestrado ou um doutorado? Mas calma, isso não quer dizer que eu esteja te desestimulando a fazer uma faculdade, um mestrado ou um doutorado. Muito pelo contrário, nós sabemos que profissionais da área da saúde estética, primeiramente, precisam ter uma formação na área, seja ela técnica, graduação, mestrado ou até mesmo doutorado. Vamos entender um pouco mais? É bem importante você entender esse raciocínio de tudo que eu vou colocar aqui para você hoje nesse podcast, porque quando você entender essa equação completa, vai ampliar absurdamente, de forma brutal, o seu negócio. E por que que eu digo o seu negócio? Porque a maioria de nós somos profissionais clínicas, profissionais técnicas, mas também somos o quê? Empreendedoras, empresárias, donas do nosso próprio negócio. Você vai trabalhar com muito mais prazer quando você entender essa equação. E te digo, nem vai parecer que é um trabalho. As horas vão passar de forma supernatural, você não vai nem notar e você vai estar trabalhando o tempo todo. Por quê? Porque você vai entender como que você vai começar a ganhar dinheiro de verdade, de forma natural e de forma fluida. Mas antes disso, antes de eu começar a conversar com você sobre isso, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo que eu já aprendi até hoje, durante toda a minha jornada aí com mais de 20 anos nessa área, né? E que eu tenho estudado muito, que eu estudei muito, mas eu não estou falando da estética, eu estou falando de inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre isso, inteligência emocional? Se você já ouviu falar, ótimo. Por quê? Porque inteligência emocional é o futuro de todas as profissões. E se por um acaso você ainda não ouviu falar sobre esse termo, é importante que você comece a estudar, comece a pesquisar sobre. E eu tenho certeza que você vai ficar fascinada sobre esse assunto e isso vai te ajudar demais no seu autodesenvolvimento. Diferentemente dos americanos, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande em ter várias habilidades ou mesmo várias profissões, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando você pega, né, um ator americano, por exemplo. Esse ator americano, ele é um profissional, ele é um artista completo. Um ator americano, ele canta, ele sabe cantar, ele sabe dançar, ele sabe dirigir e muitas vezes ele ainda escreve. Então, ele é um artista completo. Aqui no Brasil, nós temos muito a tendência de quê? De rotular as pessoas, de rotular os profissionais. Outro exemplo, um professor, por exemplo, nos Estados Unidos, pode ser um professor de yoga,
por exemplo, e também ele pode ter uma outra profissão que não tem nada a ver com essa primeira profissão. Então, por exemplo, ele pode ser um professor de yoga e ele pode ser um consultor financeiro. Ele consegue andar muito bem, né? Ele consegue transitar muito bem entre essas duas carreiras. Vou dar um outro exemplo. Posso ter um personal trainer, uma personal trainer que ela dá aula para as alunas dela e em outro momento ela é uma vitrinista, por exemplo. Ela faz as vitrines de lojas. Eu posso ter, por exemplo, um coach, um profissional coach, como a gente tem muitos nos Estados Unidos, um coach e que ele pode ser também um funcionário de uma multinacional. Olha só, ele tem então aquele horário dele que ele trabalha dentro da empresa, dentro do escritório, e nos horários que ele não está dentro da empresa, ele faz o quê? Ele faz os atendimentos dele de coaching. E o que acontece com isso? A gente começa a ter o quê? Habilidades diferentes. E agora eu te digo como lidar com isso, né? Aqui no Brasil nós temos essa cultura de rotular as pessoas. Então aqui é o seguinte, o profissional, ele é um médico e ele só pode ser um médico. Ela é uma professora, então ela só é uma professora. Ela não pode ser uma outra coisa. Eu tenho um colega eh, de profissão, né, na verdade, da área médica, que ele é dentista, mas ele também é ator. E ele teve uma dificuldade muito grande, semelhante à minha, né? Para quem não sabe, eu tive um momento da minha carreira em que eu saí da estética e que eu fui me dedicar à arte. Então, eu fui atriz, mas eu nunca deixei de ser uma profissional da estética. Eu simplesmente dei um tempo. Porque eu tentei trabalhar junto e naquela época, como eu não tinha esse conhecimento de inteligência emocional, eu não conseguia fazer o quê? Unir as duas coisas. Ou eu tinha que ser algo, ou eu tinha que ser outra coisa. Ou eu era esteticista, ou eu era uma atriz. E isso gerava um conflito na minha carreira, na minha cabeça, né? Na verdade. Então eu tinha um conflito ali de carreiras e eu não conseguia me ver fazendo essas duas coisas de forma simultânea. Tamanha é a crença que nós colocamos na nossa cabeça. Incrível isso, né? E aí eu venho trazer alguns exemplos, né? Alguns exemplos mundial. Quando a gente fala, por exemplo, né, de um dos homens, um dos profissionais, um dos empresários mais bem-sucedidos, eu vou citar três aqui que todo mundo conhece, né? Primeiro, Mark Zuckerberg, dono do Meta, né, do Facebook, do Instagram, atualmente, no momento que eu estou gravando esse episódio aqui do nosso podcast. Para você ter uma ideia, o Mark, ele não terminou a faculdade. Ele não terminou a faculdade. E ele é um dos homens mais ricos, mais bem posicionados do mundo. Outro, Bill Gates. Gente, Bill Gates fundou a Microsoft. Também não tinha faculdade. Steve Jobs, que fundou a Apple, né? Do iPhone, do Mac, que todo mundo ama, também não tinha. E o que essas três pessoas tinham em comum? Por que elas fizeram tanto sucesso? A gente vai analisar um pouquinho mais na frente sobre isso daí, tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que isso nos mostra que um diploma sozinho não faz nada. O que faz, quem faz são as pessoas, né? E o que eles fizeram para ficarem ricos? O que eles fizeram para serem pessoas tão notórias no mundo que todo mundo conhece? O que será? Você tem ideia do que eles possam ter feito? E eu vou te dizer em uma simples frase. Eles ajudaram pessoas. Exatamente isso que eles fizeram. Eles ajudaram pessoas com ideias. Eles tiveram ideias. Eles desenvolveram uma solução para ajudar pessoas a resolverem seus problemas.
Olha que incrível você conseguir enxergar que aquela pessoa tem um problema, você sente, você vê o problema dessa pessoa, você tem uma ideia que pode solucionar o problema dessa pessoa. Foi exatamente isso que eles fizeram. Ajudaram pessoas, né? E ajudam até hoje. Por quê? Porque existe aí um legado, né? Disso, e a partir do momento que todos eles forem embora, o legado de todos eles continuará, certo? Então, gente, quando nós temos um problema e alguém nos dá uma solução para o nosso problema, qual é a nossa reação? Fala para mim, qual é a nossa reação? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que a gente está lá numa festinha de criança e aí de repente vem aquele saquinho de pipoca, né? Você pega aquele saquinho de pipoca e começa a comer, comer e de repente você sente alguma coisa no dente. Vamos imaginar que você tinha ali, né, uma restauração que de repente se quebrou, ou você sente uma dor muito forte no dente, algo pode ter acontecido. O que que acontece? A gente sai correndo em busca de quê? De alguém que possa nos ajudar a resolver aquilo. Então, quando a gente encontra um profissional, um dentista que vai resolver aquele problema da gente, o que que a gente faz? Agarra o mais rápido possível essa solução para dar um ponto final no seu problema, para dar um ponto final na sua dor, naquilo que você está sentindo ali. E aí eu te faço uma pergunta. Nesse momento, você fica perguntando se esse dentista tem diploma de mestrado, se ele tem doutorado, onde que ele fez. Não, você não pergunta nada. Simplesmente ele te dá o quê? A solução, ele ajuda você a você parar de sentir aquela dor, ele tira você do seu problema e ponto final. Não importa se esse profissional tem mestrado, doutorado, PhD, pós-doc, ou se esse profissional tem somente lá a graduação dele em odonto em uma faculdade no interior, não sei de onde, não importa. O que que é o importante? É que ele fez o trabalho dele com maestria, que ele fez o trabalho dele com uma perícia técnica, que ele fez o trabalho dele de ajudar você a resolver o seu problema, né? E, obviamente, gente, quero deixar muito claro aqui que quando nós falamos de área da saúde, obrigatoriamente o profissional deve ser da área, ele deve ter uma formação na área. Já falei isso no iniciozinho aqui do nosso podcast e vou ressaltar aqui. É óbvio que eu não estou falando que qualquer pessoa que não tenha nenhum estudo na área vai poder atuar na área da saúde estética. Não, isso é uma premissa básica, tá? Então, nós estamos falando de um profissional técnico ou um profissional graduado ou um profissional que tem as credenciais superiores a isso. Mas o que eu estou te mostrando é que o mais importante é o que você faz com o seu conhecimento. Ou seja, como que você pode ajudar as pessoas com o seu conhecimento. E vou um pouco mais além, tá? Eu quero que você entenda que não adianta nada você ser um mestre, um doutor, um PhD, ficar atrás de uma mesa de forma arrogante, prepotente, orgulhosa, como a gente vê muitos profissionais da saúde por aí, e não ajudar ninguém, não solucionar os problemas de ninguém. Se você agir dessa forma, você nunca ficará rico. Eu não sei se você já presenciou, mas infelizmente eu já presenciei profissionais extremamente qualificados, profissionais que têm doutorado, que têm pós-doutorado e por conta disso têm uma arrogância imensa, porque são doutores, porque são mestres, ficam atrás de uma mesa num consultório tratando os pacientes de forma extremamente arrogante, porque ele sabe muito, porque ele é o conhecedor de muita coisa,
mas ele não ajuda as pessoas, né? E infelizmente, mesmo nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas ainda não viu isso que eu estou dizendo para vocês. Elas acham que ter vários diplomas pregados na parede vão dar riqueza, vão trazer a riqueza. E o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje são profissionais com inúmeros diplomas, profissionais que passaram décadas estudando e que se comportam de forma arrogante, não ganhando dinheiro, não tendo uma carreira próspera, não tendo sucesso, não sendo bem-sucedido, não conseguindo alavancar os seus negócios e ficando ali naquele mesmo local. E por outro lado, estamos vendo cada vez mais profissionais que têm a sua formação básica, mas que sabem o que fazer com o seu conhecimento, que talvez não tenham um conhecimento tão amplo, mas aquilo que ele sabe, ele é mestre naquilo. E ele sabe fazer com que o conhecimento dele se torne uma solução para ajudar a resolver problemas das pessoas. Então, gente, o fato de profissionais ficarem dentro das suas caixinhas e acharem que somente terão a chance de enriquecer após uma formação superior, após uma especialização, após uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não vão ganhar dinheiro. Por quê? Volto a ressaltar. Não que você não tenha que estudar, não que você não tenha que fazer todas essas especializações. Sim, eu sou uma pessoa que eu estudo, eu fiz 2 faculdades, eu já fiz 3 especializações e não paro de estudar, mas o que eu quero te dizer que se eu não pegar o meu conhecimento e não transformar ele em soluções para as pessoas, eu nunca terei uma carreira de sucesso, né? Outros profissionais querem o quê? Vender os seus serviços e não soluções para os problemas dos seus clientes. Então, o paciente, o profissional tem muito conhecimento, então ele compra uma máquina maravilhosa para fazer algo, para fazer um procedimento, ele quer vender o serviço dele, mas ele não dá solução para o problema do seu paciente. E aí ele não escuta o seu paciente, ele não sente a dor do seu paciente, ele só quer vender aquilo que ele sabe. Então, vamos hoje aprender como que nós podemos usar a inteligência emocional a nosso favor e entender que você que está me assistindo aqui hoje, se você, por um acaso, ainda não tem uma faculdade, se você ainda não tem uma especialização, se você ainda não tem um mestrado, se você ainda não tem um doutorado, isso não é impedimento para que você tenha uma carreira próspera, para que você tenha uma carreira de sucesso, para que você enriqueça na estética. Se você hoje está aqui me escutando, e se você é uma profissional da estética técnica, basta. Você já vai começar a construir a sua riqueza. E claro que você vai continuar estudando, claro que você vai continuar se aperfeiçoando academicamente, mas você não precisa ter o diploma mais alto para que você comece a enriquecer. Por quê? Porque com o conhecimento que você tem, você já vai começar a gerar o quê? Soluções para os problemas dos seus pacientes. Então, primeira coisa é isso, né? Entendemos que eu não preciso de diplomas para enriquecer. O que eu preciso? Conhecer o meu cliente, conhecer a dor do meu cliente e criar o quê? Uma solução para a dor do meu cliente. Simplesmente isso. E quando nós falamos, né, da área de estética, principalmente saúde estética, nós sabemos que
Quando nós falamos de estética, nós estamos falando de quê? De autoestima. Quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando de algo muito subjetivo. E por que subjetivo? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que são fisicamente perfeitas, lindas, maravilhosas, mas elas não se veem dessa forma. Elas se veem com um corpo que não está adequado, elas não se veem com uma face adequada, elas conseguem encontrar defeitos que a gente não consegue ver de fora. E por quê? Porque algo dentro dela não está de acordo, né? Algo dentro dela está desequilibrado. Então nós vamos trabalhar diretamente em quê? Na autoestima desta paciente, ok? E para isso nós precisamos o quê? Aprender a ouvir, aprender a escutar essa nossa paciente. O paciente chega no nosso consultório, primeira coisa que a gente precisa fazer, consulta com essa paciente. Por isso que eu sempre bato tanto nessa tecla, fazer consulta, fazer anamnese. Mas a consulta, gente, vai muito além de fazer a anamnese dessa paciente, vai muito além da gente fazer uma avaliação física nessa paciente. O que eu preciso de fato? Escutar essa paciente e entender que momento da vida ela está. Qual foi o gatilho que a trouxe para fazer aquele tratamento? Por quê? Se essa paciente veio tratar, por exemplo, veio tratar rugas, veio tratar o melasma, veio tratar, por exemplo, um corporal. O que trouxe ela? Por que ela decidiu vir naquele momento? Algum gatilho teve, porque aquela disfunção estética não surgiu naquele momento. Aquela disfunção estética pode ser que ela já esteja, né, com uma pochetezinha há 5 anos, há 10 anos, pode ser que ela já esteja com melasma há muito tempo, pode ser que ela já esteja com essas rugas há muito tempo, mas o que fez ela chegar até você naquele momento? E é isso que você precisa descobrir quando a gente conversa com a nossa paciente. Porque no momento que você descobrir qual foi o gatilho que a trouxe ali, você vai saber identificar exatamente o que você precisa entregar para ela. Muitas vezes essa paciente não vem ali para você tratar uma gordura localizada. Muitas vezes, claro que você vai entregar transformação para ela, porque a gente está trabalhando com o quê? Com estética de transformação, com estética de resultados. Então, obviamente, nós vamos fazer um tratamento injetável de pressurizada lipolítica, obviamente ela vai perder ali, ela vai ter resultado naquela região. Mas o que a gente precisa entender? Se ela está vindo ali por uma questão de autoestima, nós precisamos trabalhar essa autoestima nessa paciente. E quando você detecta isso? No momento da consulta. E aí vou dar um exemplo aqui para tangibilizar isso que eu estou te dizendo. Vamos imaginar, por exemplo, que essa paciente é uma paciente que ela está com uma gordurinha localizada, e aí ela, eu vim aqui tratar, tal, não sei o que, a gordurinha localizada, a barriga, e aí você começa a puxar, e aí você descobre que o quê? Que ela, por exemplo, vai à praia e sente vergonha, por exemplo, quando vai à praia com os amigos, ou quando vai à piscina com a família, ela sente um pouco de vergonha. E aí você vai começar o quê? Entregar transformação para ela e melhorar a autoestima. E no momento do fechamento da venda, o que você precisa? Você precisa mostrar para ela quais são os benefícios do que você está entregando. Então é dizer para ela, olha, nós vamos fazer esse tratamento e esse tratamento, sabe o que ele vai te devolver? Ele vai te deixar muito mais tranquila, se sentindo muito melhor quando você colocar um biquíni, quando você for à praia, quando você colocar aquele seu vestido mais justo, você vai ficar muito mais sequinha, você não vai ter essa dobrinha aqui que tanto te incomoda mais, não vai aparecer nas suas roupas. Então, é esse tipo de papo, de diálogo, é esse idioma que você precisa utilizar com a sua paciente. Diferentemente do que muitas vezes os profissionais usam de forma errada. Olha, eu vou fazer aqui uma aplicação de intradermoterapia pressurizada
com o lipolítico tal, que vai causar tal coisa na célula e que aí vai gerar lipólise. Isso não interessa para aquela paciente naquele momento. O que ela quer escutar de você, o que ela veio buscar, a dor dela é o quê? É estar de biquíni e ver as outras mulheres lá com a barriga sequinha e ela está com 2, 3 dobras. É exatamente isso. Então você conhece a dor da sua paciente no momento da consulta e aí você cria solução para a sua paciente. E vou te dizer, cada cliente, cada paciente é única. E por isso que nós chamamos de quê? De indivíduo. E é exatamente por isso que nós precisamos ter o quê, gente? Um atendimento personalizado, um planejamento personalizado para aquela paciente. Por quê? Porque cada uma vai responder de uma forma. Biologicamente falando, né, do seu metabolismo, claro, já é individual, e também aquilo que ela vem buscar. Você vai observar que quando você começar a personalizar os seus atendimentos, tanto na parte clínica, elaborando ali as suas mesclas personalizadas, de acordo com tudo que você colocou, né, tudo que você detectou ali na anamnese dela. Se é uma paciente que tem algum distúrbio, se é uma paciente que já apresenta algum tipo de disfunção crônica, se é uma paciente ali que já tem algum tipo de alergia em alimentação, se já tem sobrecarga de fígado, se toma alguma medicação, se é sedentário ou não. Uma vez que você personalizou tudo isso, você também tem que personalizar o atendimento. E o atendimento é onde a gente vai utilizar o quê? A inteligência emocional. Nós vamos acolher essa paciente naquela forma que ela precisa. E isso, gente, fica tão guardado na nossa mente que eu vou te dizer uma coisa. Eu vou citar aqui uma profissional que foi extremamente importante na minha vida e que foi exatamente, né, naquela época, para quem conhece a minha história sabe, a época em que eu saí de São Paulo, em que eu vim para o Rio de Janeiro e eu quebrei lá em São Paulo, na estética e tudo mais, e perdi tudo que eu tinha. E eu conheci uma médica, uma profissional, uma médica, que ela, meu Deus do céu, ela é incrível, essa médica. E ela é uma médica ginecologista, obstetra, maravilhosa, capacitadíssima, mas ela é de uma inteligência emocional incrível, incrível. Ela me acolheu com tanto amor, ela me acolheu com tanto cuidado. Ela soube lidar comigo naquele momento que ela, embora sendo uma médica ginecologista, ela cuidou muito da minha autoestima, né? Doutora Adriane Mata, do Rio de Janeiro, uma profissional exemplar, e eu tenho ela dentro do meu coração e eu tenho uma gratidão por ela tão grande, porque ela cuidou de mim como um todo. Olha que loucura! Embora sendo uma ginecologista, eu fui lá por ser uma ginecologista, mas ela me tratou como um todo que durante algum tempo da minha vida, naquela época, naquele ciclo que eu estava, ela foi aquela profissional base, ela foi aquela profissional que me deu base, que me incentivava. Gente, eu fazia consulta com ela, ela ficava 2 horas, 2 horas e meia comigo em uma consulta, conversando. A parte clínica dela era muito rápida, 15 minutinhos, né? Mas o que ela fazia comigo é algo assim inacreditável. E nós estamos falando aí, né, de muitos anos atrás, do ocorrido, e eu até hoje lembro dela, indico essa profissional para todo mundo e tenho muita, muita gratidão. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. E você vai saber como que você vai marcar as pessoas. Você vai passar pela vida dessas pessoas fazendo a diferença. E o que que vai acontecer com isso? Quando você faz a diferença na vida das pessoas, você começa a trabalhar como
se isso não fosse um trabalho, porque você começa a gerar frutos, você começa a tratar os seus pacientes, você começa a ver uma evolução, você começa a receber a gratidão das pessoas de forma abundante. E sabe o que que vai acontecer? Você vai começar a enriquecer. Você vai começar a enriquecer, porque as pessoas vão começar a pagar para que você solucione a dor delas. E isso não tem problema nenhum. Muitas vezes, muitas pessoas ainda têm um pouco de uma resistência em relação a isso. Nossa, mas eu estou fazendo bem e a pessoa está me pagando? Sim. Por quê? Porque é a forma de agradecimento dessa pessoa. Você está resolvendo um problema dela e ela está te pagando por isso. E tá tudo bem. E aí você começa o quê? A ajudar mais pessoas. E quanto mais pessoas você ajuda, mais você ganha dinheiro. Porque são mais pessoas te procurando e te pagando para que você ajude a elas resolverem o problema delas. E quando você vê, você está ajudando inúmeras pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e você está sendo paga por isso. E é exatamente o que acontece comigo hoje. Quando eu comecei a descobrir que a estética não era simplesmente fazer um procedimento ali dentro da cabine, olhando para outras coisas, com a cabeça em outro lugar, passando lá o meu ultrassom, fazendo a minha massagem, pensando na minha vida, nos meus problemas. Quando eu comecei a entender que aquela pessoa estava vindo ali porque ela tinha um problema, porque ela tinha uma dor, e quando eu comecei a entender que eu tinha que saber qual era o problema dela, conhecer o problema dela mais a fundo e criar através da estética uma solução para o problema delas, eu comecei a enriquecer. Então hoje, cada paciente que senta na minha frente, eu procuro ver aquela pessoa, ver o que está trazendo ela aqui. Por que ela tem essa vontade de fazer isso? O que a trouxe ali? O que tem por trás desse incômodo dela? Porque nós vemos aí muitas pessoas que estão fora de peso, que não são tão lindas assim, que não estão bem cuidadas assim, mas estão vivendo o melhor momento da sua vida. Por quê? Porque aquilo não está incomodando ela naquele momento. A partir do momento que ela se sente incomodada, aquilo se torna uma dor, aquilo se torna um problema e aquilo precisa ser solucionado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine isso. E eu já passei por isso, eu tenho certeza que você também já tenha passado por isso. Imagine nos tempos, né, que você, por exemplo, conheceu uma pessoa. Quando você conheceu seu namorado, seu marido, o homem da sua vida. Quando você conheceu ele, as primeiras vezes que você começou a sair com ele e que você estava muito radiante, que existe todo aquele encanto, né? E aí você sai, você vai para uma balada ou você vai para um jantar e você tem aquela noite maravilhosa e no dia seguinte, como é que a gente está? Linda, radiante, a pele maravilhosa, todo lugar que a gente chega, as pessoas olham e falam assim: "Nossa, mas você viu um passarinho verde, né? Você tá muito feliz, por que que você tá ótima assim, né? O que que acontece?" Todo mundo nota a sua felicidade. Você se incomodaria, por exemplo, de você estar andando vestida normalmente, né, com uma roupa normal de casa, e aí você vai em algum lugar, por exemplo, que as pessoas estão muito bem vestidas. E se alguém te olhasse assim de cima e embaixo? Nesse dia que você está se sentindo a mulher mais linda, mais desejada, mais amada do mundo, você se incomodaria? Talvez se você esteja num lugar se vestindo um pouco mais simples, você de repente esteja de chinelo no local e tem alguém que está ali super bem arrumada, de salto alto e te olha. Isso vai te incomodar naquele dia? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque naquele dia você pode estar vestida de qualquer jeito e pode passar uma pessoa com a roupa mais cara do mundo.
Sabe por quê? Porque naquele dia você tem certeza de que você é a mulher mais feliz do mundo, a mulher mais amada do mundo, porque você encontrou o melhor cara da sua vida. Você encontrou a melhor pessoa que você podia encontrar na sua vida. E você está extremamente feliz, você está cheia daquilo. Então aquilo para você não é um problema. A partir do momento que aquilo começa a ser um problema, é por quê? Porque algo na sua autoestima não está equilibrado, certo? Então, quando nós recebemos essas nossas pacientes dentro da nossa clínica, temos certeza que, ótimo, são pacientes que podem ser pacientes que se cuidam, que estão sempre cuidando da sua forma física e tudo mais, mas na grande maioria delas, elas estão buscando solução para uma dor. Pode ser uma dor pequenininha? Pode. Pode ser uma dor pequenininha, mas pode ser uma dor imensa. E o que você está fazendo ali é o quê? Criando solução para aquilo. Então, a partir de agora, sempre que sentar uma paciente na sua frente, tenha em mente que essa paciente tem um problema, seja ele qual for, ela tem uma dor. Pode ser uma dor pequenininha ou pode ser uma dor imensa. E você vai tratar. Você vai entregar uma solução para essa dor. E aí você precisa estar presente, né? De cabeça, de mente ali com essa paciente, prestando atenção, escutando, dando atenção. Criar um bom tratamento que vai entregar para ela uma transformação clínica de fato. Então, você vai entregar para ela algo personalizado clinicamente, mas também você vai curar essa autoestima dessa paciente. E aí, com isso, você vai ver que você fidelizou essa paciente te indicou para outras pacientes e você marcou a vida dela. E você começa a enriquecer cada dia mais, de forma natural e de forma fluida. Graças a Deus, eu vivo isso todos os dias, não só com as minhas pacientes, mas também com as minhas alunas. É diariamente eu recebendo depoimentos de alunas e de pacientes que eu fiz a diferença na vida delas. E vocês não têm ideia de como isso nos enriquece. Não só financeiramente, mas também faz com que a nossa profissão faça cada vez mais sentido. Então, gente, nesse podcast de hoje, né, que foi bem filosófico, né? Foi um pouquinho fora do que a gente costuma fazer aqui, um pouquinho fora da parte técnica e científica, mas, de qualquer forma, muito, muito importante, porque quando nós sabemos lidar com as emoções, sabemos colocar a inteligência emocional junto da nossa profissão, a gente começa a enriquecer de forma natural, de forma fluida. E claro que eu estou engatinhando aí nos estudos da inteligência emocional, mas é uma área que realmente eu estou completamente apaixonada, fazendo inúmeros cursos, lendo inúmeros livros, né? E eu queria muito compartilhar isso daí com vocês, com todas vocês aqui que me acompanham, e eu sei que vocês gostam muito do meu conteúdo técnico, mas eu achei bem importante fazer esse podcast para também abrir os olhos de vocês para isso, tá? Eu já fiz alguns cursos, eu já li inúmeros livros, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui algumas sugestões para vocês de profissionais que são realmente mestres na área de inteligência emocional, que são profissionais que eu sigo e que eu aprendo muito, que são mentores dessa área. Então, vou deixar aqui para vocês algumas opções, alguns nomes de livros, alguns sites aqui para vocês entrarem e vocês começarem também a conhecer um pouquinho sobre inteligência emocional. E aí, eu quero que você me diga, coloca aqui nos comentários para mim, comenta se você já ouviu falar, se você já tem algum mentor, se você já lê algum livro, coloca aqui para mim qual o livro que você já leu, o que você achou, para que a gente possa
compartilhar aí, tá bom? Então é isso aí, nosso podcast hoje vai ficando por aqui. Coloca aqui para mim também se você gostou desse podcast diferenciado hoje, mais filosófico, pensando mais aí, né, nessa nossa parte emocional, principalmente psicológica, que nós precisamos realmente estar bem atentos aí com o nosso paciente, tá? E se você tiver uma sugestão para os nossos próximos podcasts, também coloca aqui, que eu vou colocar na minha listagem de produção e quem sabe o seu tema pode estar aqui, tá bom? É isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!